Vamos lá então, meus amigos. Começando aqui o nosso estudo, mais uma oportunidade que nós temos, né, de maiores aprendizados aqui nos nossos estudos da nossa doutrina. Hoje nós iniciamos então o nosso livro Vida, nosso livro Sexo e Destino, de André Luiz, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Esse vai ser então esse nosso encontro vai ser o encontro então de apresentação. Bom dia, Masa. Bom, trazendo para vocês aqui uma explicação rápida, nós vamos lembrar inicialmente que André Luiz ele trouxe para nós uma série de 16 livros que é chamada a série André Luiz. Mas dentro desses 16 livros nós temos então a série A Vida no Mundo Espiritual, composta por 13 livros, né? E depois obras complementares, nós temos então mais 3 obras. Dessas obras nós temos aqui então, que são as complementares, né? O Agenda Cristã, temos também aqui o Conduta Espírita, e depois nós temos o livro Desobsessão, que nós vamos também, inclusive, estudar, né? E do percurso normal aqui que nós fazemos nos nossos trabalhos, nós tivemos aqui então com André Luiz, nós estudamos então Nosso Lar, estudamos os Mensageiros, Missionários da Luz e Obreiros da Vida Eterna. No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu. Depois, nos Domínios da Mediunidade, Ação e Reação, Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade. E agora nós vamos então para o livro Sexo e Destino e A Vida Continua. Estou com Vida e Sexo na cabeça, mas Sexo e Destino, que é então a 12ª obra, e depois E a Vida Continua, para poder concluir essa série da vida no mundo espiritual de André Luiz. Esse livro, ele é o terceiro, né, dos 4 livros que foram publicados em coautoria, né, com o Chico e com o Valdo Vieira. Então nós tivemos também, né, o Evolução em Dois Mundos, que nós já estudamos, o Mecanismos da Mediunidade também já estudado, né, que inclusive concluímos agora, e depois esse Desobsessão, que é um livro, na verdade, complementar, porque André Luiz foca na orientação sobre o trabalho de desobsessão. Então nós vamos aqui para esse livro agora, nesse terceiro então, Sexo e Destino. Ele vai falar para nós sobre exatamente esse tema, né? A ideia do uso das energias sexuais e as consequências que podem ser positivas ou negativas de acordo com esses usos, né? Então nós teremos esse livro dividido em 2 partes. Eu até postei para vocês lá no nosso grupo a versão online desse livro, né? Lá na Bíblia do Caminho. E ali fica bem claro a divisão do livro nessas 2 partes. Então, na primeira parte, nós teremos Valdo Vieira, trazendo para nós, em 14 capítulos, né, relatos sobre 2 famílias encarnadas aqui que trazem as suas histórias, as suas experiências, e depois a segunda parte nós temos ali com o Chico, em que ele também agora traz a visão espiritual dessas experiências também. E também são 14 capítulos, né? Então 14 de um e 14 do outro, né? Então, mais uma vez, o fenômeno chamando a nossa atenção, sendo para nós, né, uma demonstração da forma como o plano espiritual atua para chamar a nossa atenção para essa realidade, mostrando então que não é simplesmente, né, um médium que pode inventar uma história, que pode criar a partir da sua imaginação, né, um determinado conteúdo. Então nós temos ali 2 médiums trabalhando juntos e depois juntando esse conteúdo, tendo ali o mesmo espírito traçando, né, todo esse percurso nesses 28 capítulos. Bom, aqui no início, na introdução, nós temos então Prece no Limiar, que é um texto introdutório trazido por Emmanuel,
E depois nós veremos então André Luiz falando um pouquinho dessa obra também. Obra essa que foi psicografada em 1963, em 4 de julho. Então um livro logo na sequência daqueles que nós tínhamos estudado. Bom, Prece no Limiar. Vamos então aqui nessa introdução. Pai de infinita bondade, este é um livro em que persiste ao nosso André Luiz traçar, em lances palpitantes da existência, alguns conceitos da espiritualidade superior em torno de sexo e destino, fotografia verbal de nossas realidades amargas, que entremeaste de esperanças eternas, entregando aos companheiros encarnados no mundo, queremos recordar Jesus, o enviado de tua ilimitada misericórdia, naquele dia de sol em Jerusalém. Na praça repleta de acusadores, escribas e fariseus, apresentaram-lhe sofredora mulher que diziam haver apanhado em transgressão, ao mesmo tempo em que inquiriam, experimentando-lhe a conduta. Mestre, essa mulher foi encontrada em adultério. A lei manda a apedrejar. Tu, porém, o que dizes? O mestre contemplou demoradamente os zeladores de Moisés, e porque nada mais adiantaria explicar-lhe ao cérebro embotado de preconceitos, disse-lhes alongando a palavra a todos os moralistas dos séculos por vindouros. Quem estiver em pecado, atire a primeira pedra. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Jerusalém agora é o mundo. Na praça extensa das convenções humanas, empenha-se o materialismo na dissolução dos valores materiais, dos valores morais, com escárnio manifesto à dignidade humana, enquanto as religiões veneráveis digladiam com a natureza, tentando em vão bloquear a vida, qual se quisessem ilaquear a si próprias. Ao tremendo conflito dessas forças gigantescas que lutam pelo domínio moral da terra, enviaste a doutrina espírita, em nome do Evangelho do Cristo, para serenar os corações e comunicar-lhes que o amor é a essência do universo, que as criaturas te nasceram do hálito divino para se amarem umas às outras, que o sexo é legado sublime e que o lar é refúgio santificante, esclarecendo, porém, que o amor e o sexo plasmam responsabilidades naturais na consciência de cada um, e que ninguém lesa alguém nos tesouros afetivos sem dolorosas reparações. Este volume pretende afirmar ainda que, se não pode subtrair os culpados às consequências do erro em que se tornaram incursos, não permites que os vencidos sejam desamparados, desde que te aceitem a luz retificadora para o caminho. Mostra que em tua bênção os delinquentes de ontem, hoje redimidos, se transfiguram em teus mensageiros de redenção para aqueles mesmos que lhe caíram outrora nas ciladas sombrias. Abençoa, pois, o presente relato estuante de verdade e esperança, e ao confiá-lo aos nossos irmãos do mundo, deixa possamos lembrar-lhes que a existência física, seja na infância ou na mocidade, na madureza ou na velhice, é sempre dom inefável que nos cabe honorificar e que, mesmo detendo um corpo carnal rastejante ou disforme, mutilado ou enfermiço, devemos repetir diante da tua sabedoria incomensurável: obrigado, meu Deus. Emmanuel, então assim, nessa prece introdutória, Uberaba, 4 de julho de 1963, mensagem recebida pelo Chico. E depois aqui, André Luiz, ele traz para nós então agora uma mensagem psicografada por Valdo Vieira no mesmo dia, também 4 de julho de 63. E ele diz assim para nós: sexo e destino,
amor e consciência, liberdade e compromisso, culpa e resgate, lar e reencarnação constituem os temas deste livro, nascido na forja da realidade cotidiana. Entretanto, leitor amigo, após a oração do benfeitor que se pronunciou no limiar, nada mais nos compete que não seja entregar-te a narrativa que a divina providência nos permitiu alinhavar, não pelo exclusivo propósito de desnudar a verdade, mas sim no objetivo de aprender com a biblioteca da experiência. Cremos seja desnecessário esclarecer que os nomes dos protagonistas dessa história real foram substituídos por óbvias razões e que a presente biografia de grupo não pertence a outras criaturas, senão a eles mesmos que nola permitiram redigir para a nossa edificação, depois de naturalmente consultados. Solicitamos ainda permissão para dizer-te que não foi retirado um só tio das verdades que a entretecem. Verdades da verdade, que, fremindo de capítulo a capítulo, carrega consigo em passagens numerosas a luz de nossas esperanças e o amargo sabor de nossas lágrimas. André Luiz, então, assina esse texto introdutório para nós. Então, como sempre, aqui um relato de uma experiência real, mas que, embora focada em determinados grupos, né, grupos específicos, famílias específicas, eles podem, com muita facilidade, serem estendidos, né, a toda a humanidade, porque a gente lembra que, como eu comentei no início, na nossa prece de introdução, a sexualidade ainda é uma força da natureza que nós ainda temos uma grande dificuldade de controlar, né? Então, por isso, nós podemos dizer que não importa qual seja, né, a região do nosso planeta, não importa qual seja o grupo cultural que nós vamos encontrar, nós veremos ali essa força sempre com essa mesma dificuldade. Então, por mais que nós tentemos encontrar um grupo mais ou menos desenvolvido aqui no nosso mundo, nós vamos perceber que a natureza humana está presente em todos. Então não importa se nós, brasileiros, temos uma determinada cultura de lidarmos com a sexualidade, se nós formos para um país africano, para um país asiático, que tem, por exemplo, a cultura muçulmana, né, a crença muçulmana, que traz uma restrição muito grande na vivência da sexualidade, né, na intimidade dos lares nós vamos encontrar as mesmas tendências, os mesmos impulsos. Não importa se nós vamos para uma tribo africana ou se nós vamos ali também para uma comunidade indígena, nós vamos encontrar também as mesmas tendências. Porque como nós estudamos, e aí vale, né, a grande importância de nós termos estudado o Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, para aprimorar e aprofundar cada vez mais a nossa visão, evolução em dois mundos. A evolução em dois mundos, no mundo físico e no mundo espiritual. No mundo físico falamos da evolução biológica. No mundo espiritual falamos da evolução espiritual naturalmente. Mas nós vemos ali, através desse estudo, as diversas etapas em que o princípio inteligente foi evoluindo. E nós estamos ainda, nós na condição humana, estamos ainda muito mais próximos da nossa natureza animal do que da nossa natureza angelical. Porque a natureza espiritual, nós saímos recentemente dela. Embora tenhamos ali, né, no nosso calendário, na nossa agenda terrena, alguns milhares ou milhões de anos, nós ainda temos muito ainda a evoluir. E, portanto, né, vemos que os impulsos, as tendências, os instintos ainda são muito fortes em nós. E quando nós falamos sobre o impulso da sexualidade, para fazer com que os animais se reproduzissem, para fazer com que os animais tivessem ali o objetivo de manter a preservação da sua própria espécie, nós, por estarmos ainda muito próximos da natureza animal, temos ainda essa mesma tendência. Criamos recursos para ter o controle de natalidade, como nós conversamos ontem sobre isso, junto com Humberto de Campos, naquele texto que nós lemos, falando, né, sobre o controle de natalidade no nosso mundo. Então foram criados preservativos, foram criados anticoncepcionais, foram criados outros métodos de controle de natalidade,
ao mesmo tempo foram criados também estimulantes, foram criados sistemas de entretenimento que envolvem os estímulos da sensualidade e da sexualidade. Então nós estamos vivendo no mundo material muito presos ainda a esse aspecto primitivo da nossa natureza. Então nós temos ainda muito a evoluir. E, portanto, a sexualidade, sendo ainda o sexo, sendo uma força muito poderosa que nos influencia e ainda dirige os nossos destinos, nós ainda tendemos sempre a ter um destino bastante doloroso. E é através dessa dor que nós vamos então educando e aprendendo a lidar com essa força, transformando, como nós já estudamos também com o próprio André Luiz em Evolução em Dois Mundos, mostrando que a força da sexualidade, ela não é simplesmente reprodutiva, mas ela é uma força criativa. E nós estamos aprendendo a lidar com essa força para fazer com que essa criação sublime, essa criação divina, passe a despertar em nós, né, nos desviando dessa tendência ainda primitiva que nós temos da vivência, das sensações ainda muito físicas, das sensações ainda muito humanas e não espiritualizadas. Muito bem. O Braço colocou lá em cima, né? Acho que o Espiritismo até hoje não conseguiu entrar em Israel. Dudu trouxe para nós, né? O Espiritismo ainda não entrou em Israel, mas o espírito espiritista já se encontra permanentemente dentro de alguns corações que com certeza levarão por umas décadas ainda a palavra que ensinarão aos que ainda precisam saber o porquê da doutrina, ainda no vício em terrenos esquecidos. Saberá chegar no tempo certo, que chegará com certeza, né? Então, obrigado pela colocação. Então, mostra exatamente isso, né, Braz? A gente vê que a doutrina espírita, ela tem dificuldade para entrar no próprio corações dos espíritas. Porque nós estudamos na teoria e temos uma dificuldade muito grande de vivenciar isso na prática, né? Agora a gente imagina para aqueles que não têm esse conhecimento dessa realidade espiritual conforme, né, é trazido para nós pela doutrina, ou seja, pela participação dos espíritos que colaboram com esse esclarecimento da humanidade. Então tudo realmente vem a seu tempo. Mas vamos lá. Muito bem, essa aqui então foi a nossa introdução. A primeira parte, então, como eu coloquei para vocês, Valdo Vieira vai trazer para nós nesses capítulos. E vamos em frente, né? Vamos iniciando aqui já o nosso estudo, já começando nesse primeiro capítulo, sem mais delongas. Lembrando, né, que aqui nós temos, eu estou usando a versão em PDF desse livro, e para quem quiser, né, tem a versão online lá no site que eu passei para vocês, do Bíblia do Caminho, né, um site bem completo, né, em termos de conteúdo espírita. Então, nós temos aqui nessa versão em PDF uma média de 6 páginas por capítulo. Então, se nós não conseguirmos concluir, a gente naturalmente, né, vai deixando para a sequência. Mas vamos tentar sempre concluir os capítulos, né, em cada um dos nossos encontros, ou pelo menos assim, né, sempre terminar o capítulo no final dos nossos encontros para iniciar um novo. Mas caso não aconteça, a gente segue em frente, porque como é uma história que vai se seguindo, então os capítulos ali estão emendados, né? Estão ali conectados uns aos outros. Vamos lá então, capítulo 1. Qual acontece entre os homens, no mundo espiritual que os rodeia, sofrimento e expectação esmerilham a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Aqui nesse início nós já temos algo bastante valioso. Quando se fala, por exemplo, né, sobre as expiações, sobre as dificuldades, desafios que os espíritos vivenciam nesse processo de aprendizado, isso não acontece apenas aqui no mundo físico, acontece também no mundo espiritual. Porque quando nós pensamos, né, numa reencarnação que traz ali provas, expiações e missões no seu roteiro, nós imaginamos que apenas no mundo físico os espíritos, então, podem trabalhar nesse processo de aprimoramento. Mas quando nós olhamos aqui da perspectiva física, nós vemos também que saindo do mundo físico, no plano espiritual, os espíritos se deparam com as próprias consciências, se deparam com as próprias verdades.
E, portanto, no mundo espiritual também é um processo de aprendizado, muitas vezes, muito mais doloroso do que aqui. Porque aqui nós temos a limitação física, nós temos a limitação da matéria, embora nós encontremos ali todas as angústias que surgem a partir dos dramas de consciência. E no plano espiritual nós temos a consciência por si mesma. É o indivíduo convivendo com as suas próprias ideias, de um modo intenso, de um modo quase que exclusivo, enquanto aqui no mundo físico nós temos a nossa vida cotidiana, que de certa forma vai dispersando, em certo sentido, dessa concentração de dores morais. Já no mundo espiritual, não. No mundo espiritual, o espírito está ali diretamente convivendo com os seus dramas, ele não tem como fugir daquilo. Então, tanto lá como aqui, nós vamos encontrar dois ambientes onde o aprendizado pode vir através da dor, como o aprendizado pode vir também através do amor. Por isso, então, nós vemos que no mundo espiritual, o sofrimento e a expectação esmerilham a alma, disciplinando, aperfeiçoando e reconstruindo. Enquanto envergamos a veste física, habitualmente imaginamos o paraíso das religiões encravado para lá da morte. Sonhamos o apaziguamento integral dos sentidos, o acesso à alegria inefável que anestesia toda a lembrança, convertida em chaga mental. No entanto, atravessada a fronteira de cinza, eis-nos erguidos à responsabilidade inevitável ante o reencontro da própria consciência. Se existe aquela ilusão do paraíso das religiões, aí nós vamos lembrar que esses livros de André Luiz eles acabavam sendo lidos por pessoas que não estavam habituadas às orientações trazidas pelos espíritos através da doutrina espírita. Portanto, muitos daqueles que se aventuravam na leitura desses romances, principalmente pelo texto chamativo, muitas pessoas querem compreender como o sexo é vivido pelos espíritos, de que forma que o sexo influencia o nosso destino. Então, essa orientação que ele coloca, quando nós pensamos que após a veste, após aqui a vida do mundo físico, do mundo material, nós encontraremos no mundo espiritual exatamente esses paraísos, ou esses infernos, ou esses purgatórios trazidos pelas religiões tradicionais. E aí então o que nós vamos ver aqui é exatamente isso, Cada espírito construindo o seu próprio céu, o seu próprio inferno dentro de si, a partir da... Entretanto, a luta da personalidade, o casulo mirrado e transportamos conosco no mundo físico, o espírito leva contrário, adquirindo ali um bom recurso, conquista um patrimônio. Esse patrimônio ele nada mais é do que material. Mas a forma como eu vivi aquela experiência com honestidade, com lisura ou com desonestidade, esse já é um conteúdo espiritual. Eu vou levar comigo, então, o resultado do meu trabalho, o resultado da forma como eu... Por isso, então, coloca para nós exatamente isso. Então, vemos que aqui no mundo físico fica aquilo que nós vivemos no mundo material. Os ingredientes espirituais que nós cultivamos, eles então vão nos acompanhar onde quer que nós vamos. E ele traz para nós aqui também, com raríssimas exceções, no parágrafo anterior, somente a reencarnação consegue transfigurar-nos de modo fundamental. Então, são raríssimas as exceções em que o espírito vem. E ele fala, com raríssimo, por exemplo, um espírito que, através de uma reencarnação em que o seu corpo apresente para ele uma grande limitação, e essa limitação será o suficiente para que ele possa despertar a consciência, por exemplo, no estado vegetativo, numa reencarnação num ambiente onde a miséria, onde a fartura, sei lá. Então nós podemos encontrar que são raríssimas, porque de um modo geral nós aprendemos tanto de um lado como do outro. E quando nós trazemos essa generalização para alcançando determinado grau de conhecimento, se prepara para cumprir aqui no mundo físico, outras vezes eliminando o seu próprio destino, nesses diversos ambientes, dando sequência no seu desenvolvimento.
Brás colocou, né, Luiz Sérgio, em um de seus livros, tem um registro dele estudando em faculdades lá, assim como o próprio Manuel Filomeno de Miranda, também lá na cidade universitária, né, quando ele comenta conosco lá no Memórias de um Suicida, a mesma coisa também. Então, quer dizer, o ciclo de aprendizado do espírito é contínuo. E em casa a liberdade que o espírito tem, né, Brás, de ter ali a sua visão mais ampliada, o conhecimento que ele tinha começando a aflorar, isso traz para ele uma bagagem muito maior para que ele possa assimilar aquele conteúdo. Aqui não, aqui no mundo físico nós temos restrições da matéria que acabam muitas vezes dificultando, né, o nosso aprendizado. A segunda escola é aqui, depois da primeira escola realmente é lá, porque a nossa natureza espiritual vai nos proporcionar exatamente, né, essa condição de aprendermos no mundo espiritual a realidade do espírito, e aqui no mundo físico a gente vai aprender aquilo que a princípio vai nos proporcionar, né, vai nos facilitar a adaptação e os ajustes aqui relacionados com o mundo material. Muito bem. Inteligências em evolução na eternidade do espaço e do tempo. Os espíritos domiciliados na moradia terrestre assemelham-se figuradamente aos insetos. Larvas existem que se retiram do ovo e revelam-se na condição de parasitas, enquanto que outras se transformam de imediato em fanelas de prodigiosa beleza, ganhando altura. Né? Então, quando ele fala domiciliados na moradia terrestre, aqui ele está falando do mundo material, do nosso planeta, tanto na dimensão física como espiritual. Pela condição de espíritos ainda vivendo em provas e expiações. Mesmo nós estudamos mais uma vez com Humberto de Campos, falando sobre que não adianta a gente pensar na imortalidade, né? Porque enquanto as nossas ciências, enquanto a nossa visão materialista pensa na imortalidade do espírito para viver ali toda a sua existência na matéria, nós compreendemos, né, que as leis divinas elas são imutáveis, né, e elas sempre vão proporcionar para os espíritos experiências temporárias na matéria, mas a sua natureza espiritual ela é imutável, é irrevogável essa lei. Né? Mas ele vai fazer para nós essa comparação. Algumas larvas, então, aqueles que desencarnam, vão na condição de parasitas no mundo espiritual, e algumas outras, quando desencarnam, vão ascender com prodigiosa beleza. Então ele faz aqui uma comparação, usando essa ideia, né, das forças da natureza dos insetos, que alguns espíritos, então, assim que desencarnam, chegam no mundo espiritual em condições bastante dolorosas, em condições bastante problemáticas, se assemelhando a essa condição de parasitas. Enquanto que outros espíritos, quando desencarnam, então, mostram-lhe toda a conquista espiritual e vão, então, ascender no mundo espiritual. Então, vemos assim que a desencarnação é um processo natural. Aquilo que o espírito vai encontrar do outro lado vai depender, como nós vimos anteriormente aqui, dos ingredientes espirituais que cultivamos e atraímos. Então, cada indivíduo tem ali o seu próprio destino a partir das escolhas, aquilo que ele mesmo conquistou aqui no mundo material em termos de bagagem espiritual. Tal vida, tal morte. Aquilo que nós vivemos é aquilo que nós encontramos. Encontramos criaturas que se afastam do estojo carnal, entrando em largos processos obsessivos, nos quais se movimentam à custa de forças alheias, ao lado de outras que, de pronto, se elevam aprimoradas e belas, a planos superiores da evolução. Então ele já vai falando para nós aqui que alguns desencarnam muito ligados ainda ao mundo material, pelos seus interesses e muitas vezes ligados a relações de um modo bastante problemático, tornando-se, portanto, desses indivíduos que provocam processos obsessivos. Porque ou desejam dar continuidade na busca das sensações influenciando os encarnados, ou aqueles que, se vendo na condição de vítimas, vêm aqui ao mundo físico em busca da sua própria justiça. E aí, nesses processos obsessivos, provocam então ali a dor e o sofrimento àqueles que foram, no seu entendimento, os seus algozes,
mas ao mesmo tempo ele adquire para si próprio mais débitos ainda. Porque o obsessor, embora ele desencarnado, a dor que ele provoca no outro, na verdade é uma dor que ele provoca a si mesmo, embora ele não tenha consciência disso. Porque a sua visão se encontra, como o próprio nome diz, tão obcecada naquele propósito de buscar justiça que ele não está preocupado com as consequências. Simplesmente quer sentir o prazer de ver aquele que é o objeto da sua obsessão sofrer aquilo que ele acha que é justo, de acordo com a sua visão de justiça. Então ele se acha muitas vezes um instrumento de justiça, ele acha que ele tem o direito de fazer justiça, mas na verdade ele acumula para si próprio o débito que ele vai então provocando no outro. Então vemos esses dois casos, aqueles então que sofrem, e como André Luiz colocou para nós, se movimentam à custa de forças alheias. Ao lado de outros que se elevam aprimorados e belos. E entre as que se agarram profundamente às sensações da natureza física e as que conquistam a sublime ascensão para estágios edificantes no grande além, surge a gama infinita das posições em que se graduam. E é então que nós temos nos dois extremos aqueles que se agarram profundamente às sensações da natureza física e aqueles que se elevam. Então é como se nós pegássemos como dois extremos o céu e o inferno. Há aqueles que vão para o paraíso e há aqueles que vão para o inferno. Mas o que as leis divinas que a doutrina espírita vai esclarecendo para nós, mostra então que sim, nós temos aqueles que se apresentam nesses dois extremos, seja pelo grande grau de endurecimento em que se apresentam, ao mesmo tempo em que nós temos aqueles que se elevam, apresentando também ali o grande grau de desprendimento, de assimilação, de sintonia com as leis divinas. Mas entre esses dois extremos nós temos então uma infinidade de indivíduos que se aproximam mais de um polo do que de outro polo. E que através de uma encarnação seguida da outra ele vai então se aprimorando ou se mantendo estacionário, não regredindo nesse processo de evolução. E quando nós estudamos que o espírito não retrograda, conforme os espíritos trazem para Kardec lá no Livro dos Espíritos, ele mostra para nós que não são as condições em que o espírito reencarna que mostra que ele evoluiu ou que ele regrediu. Por exemplo, um espírito que nasce numa condição miserável aqui no mundo, com limitações físicas, com limitações sociais, com necessidades das mais básicas, em detrimento de outros que nascem, muitas vezes num país bem desenvolvido, numa família abastada, com a beleza, com a riqueza. E aí então de imediato nós vamos olhar aquele que vive numa condição material melhor, numa condição social melhor, é um espírito mais evoluído do que aquele que se encontra numa condição miserável. E aí nós sabemos que o fato de você estar numa condição social melhor, para você, muitas vezes, ali é exatamente ali à beira do abismo onde você vai se lançar. Porque essa prova da riqueza, ela acaba sendo ali a prova mais difícil, porque as tentações são muitas. E o espírito, ao contrário, aquele que vive numa condição miserável, mas se mostra com resignação, com coragem, esse espírito, então, ele está se elevando espiritualmente, embora socialmente a sua condição seja difícil. E o outro está em processo ali de estagnação, de uma queda moral que ele vai apresentar, porque a gente lembra que se o espírito tem ali, pratica os seus erros durante a sua encarnação, ele não está regredindo, ele simplesmente está dando vazão àquilo que ele sempre teve. As suas falhas, as suas limitações morais, as suas deficiências morais estão simplesmente se mostrando naquela condição. Então a gente percebe que aquilo que o mundo vai oferecendo para nós são posições que vão favorecer o nosso aprendizado. E cada espírito, então, vai se movimentar dentro desse espaço de acordo com o seu livre-arbítrio. Mas ele é aquilo que ele é, independente da aparência que ele tenha. E aí ele será testado nessa condição de ser melhor. Cada espírito, então, estará ali, sendo estimulado para mostrar exatamente ali a força da sua personalidade, a força do seu caráter e dos seus valores, na verdade.
O caído subirá e o que subiu poderá descer de acordo com suas situações morais. Então é sempre olhando essa ideia, né, da questão moral e não da aparência material. Nós que estudamos a doutrina espírita temos uma certa proximidade com essas orientações, com esses esclarecimentos. Embora, quando nós olhamos para o nosso mundo hoje, nós temos uma certa dificuldade de pôr em prática esse conhecimento. Mas, de um modo geral, o nosso mundo hoje tem uma visão muito ligada à matéria. Então faz essa interpretação a partir das aparências. Mas nós temos que olhar dentro, né? Olhar ali o ser, olhar ali o espírito que se movimenta naquele espaço. É ali que nós vamos definir exatamente quem ele é e não a aparência que ele tem. O Brás colocou, né, o padrão moral do Evangelho de Jesus é a bússola perfeita, né, Brás? Pois é. E a gente, infelizmente, em vez de olhar o conteúdo moral, a gente olha, né, os dogmas, né, que é aquela vivência exterior ainda da religiosidade, né? Então ainda temos uma dificuldade de colocar em prática isso também. Angelina trouxe para nós aqui, muito obrigado pela colaboração. O sexo entre vós que estades na terra ainda não é entendido da sua forma real. Sexo e troca de energias, que os seres que as trocam bem compreendessem, buscaram entender para o equilíbrio deles como seres racionais, pois as energias trocadas, direcionadas ao ato sexual, darão oportunidades dos espíritos reencarnarem. Então nós temos ali forças que se movimentam com objetivos de, sem dúvida, proporcionar essa reprodução, que na verdade não é reprodução, né, porque a ideia de reprodução, na visão das nossas ciências, você está criando coisas novas, né, no sentido reprodutivo. Mas, na verdade, quando nós falamos em termos de reencarnação, não está sendo reproduzido, mas simplesmente uma oportunidade para o espírito chegar aqui ao mundo material. Então, mesmo a palavra reprodução, para nós, ela acaba tendo um sentido muito mais material do que espiritual. Mas, ao mesmo tempo, as forças sexuais, como nós estudamos com André Luiz também, mostra para nós, né, a forma de nós expressarmos afetividade. Então nós temos ali a força reprodutiva, temos ali a busca das sensações e temos também a manifestação do afeto. Infelizmente nós estamos muito mais ainda ligados a essa parte mais material, né? Mas essa força que com o passar do tempo a gente vai aprender a dominar e direcionar também para esse sentido criativo, né? Conforme André Luiz trouxe para todos nós. Então o ato sexual em si terá um outro propósito, e não simplesmente nós lesionarmos, né, a nossa própria consciência e a consciência do outro também, já que nós temos responsabilidades. Tá certo, Angelina? Tá ótimo. Deixe vir, sem problema. O sentido de família para o crescimento espiritual e resgates é o caminho, né? Pois é, Brasil. Vamos lá, continuando. Então falava para nós aqui sobre, né, essas diversas posições intermediárias entre esses extremos que nós vimos, né, desde aquele mais endurecido até aquele mais elevado, e nós temos ali a grande massa que compõe, né, o meio desses extremos, né, e nós fazemos parte dessa massa. A grande pergunta é, nós estamos mais tendendo ao inferior ou tendendo ao superior? Né? Então é essa nossa busca. E nós sabemos, infelizmente, que o nosso mundo, né, conforme aquela classificação que Kardec trouxe para nós, que os espíritos trouxeram, que Kardec conseguiu fazer ali aquela interpretação mais didática para o nosso aprendizado, mostra que nós estamos ainda tendendo muito mais para o lado primitivo do que para o lado elevado. Né? O nosso mundo de provas e expiações, embora agora passando por esse processo de regeneração, né, entrando nessa condição de mundo regenerado, o mundo regenerado é uma faixa evolutiva muito extensa. E nós estamos entrando agora naquela faixa mais, naquela condição mais inicial, propriamente, né? Então, quando nós falamos em mundo regenerado, nós podemos ver ali uma longa estrada.
Mas aí Gandhi vai lembrar para nós, né, que toda grande viagem começa com o primeiro passo. Nós estamos nesses primeiros passos de transformação, embora tenhamos muito ainda o que fazer. Segue aqui André Luiz, vamos lá. Emergindo na espiritualidade após a desencarnação, sofremos a princípio o desencanto de todos os que esperavam pelo céu teológico, fácil de granjear. Então, né, acreditando, né, como geralmente acontece, nós estamos ainda muito ligados às práticas exteriores. Então nós acreditamos que uma vivência baseada na agenda de quantas vezes por semana eu frequento, de quais são as minhas práticas, tudo isso já será o suficiente para que nós alcancemos essa condição, né, desse céu teológico que nos é apresentado. Mas aí então a gente vai se esclarecendo, e felizmente a gente já tem muito bem esse entendimento, que a conquista desse estado celestial que todos nós desejamos, ele virá através de uma transformação profunda íntima. Então não importa o que nós fazemos, o que importa é como fazemos, que é algo que eu sempre gosto de reforçar para a gente fixar bastante isso. Até mesmo nas minhas vivências religiosas, não é qual vivência, ou quantas vezes, ou onde eu vou, mas é o que acontece interiormente quando eu estou naquele local. E de que forma que depois eu ponho em prática tudo aquilo que foi absorvido. Então, nessa espiritualidade, como ele coloca o desencanto, o que ele quer dizer é as decepções, as frustrações de quantos que chegam ao mundo espiritual e depois, tomando consciência dessa realidade, que é a realidade nova em que se encontram, eles vão querer assim dizer, mas espera aí, eu vivi tanta coisa lá no mundo, eu acabei vivendo com tanta seriedade, com tanta responsabilidade a minha religiosidade, por que eu estou sofrendo tanto agora? E aí então vem essa grande decepção, e muitas vezes vem até revolta, como nós estudamos, né, com o próprio André Luiz, estudamos também com a Dona Ivone nos livros dela, mostrando que muitas vezes religiosos no plano espiritual, frustrados por não encontrarem o paraíso prometido pelo fato de terem dedicado suas vidas àquela vivência, àquela experiência religiosa, acabam depois chegando no mundo espiritual e percebendo que eles simplesmente ocupavam espaços dentro de uma irmandade, ocupavam espaços dentro de uma ordem, de uma instituição, mas não tiveram absolutamente nenhuma vivência no sentido moral daquela posição. Inclusive até falhando nas suas responsabilidades de condutores de alma, de trabalhadores, né, nobres dessa vivência moral. Eis aí então, se eles se frustram, né, imaginemos nós que temos ali aquela vida rotineira dentro do ambiente espiritual, do ambiente religioso, né? Muito bem, continuando. A verdade aparece por alavanca renovadora. E essa alavanca, muitas vezes, ela aparece de uma forma bastante dolorosa. Padecendo ainda a espessa amnésia relativamente ao passado remoto, que descansa nos porões da memória, somos então defrontados por velhos preconceitos que se nos entrechocam no íntimo, tombando despedaçados. Suspiramos pela inércia que não existe. Exigimos resposta afirmativa aos absurdos da fé convencionalista e dogmática que reclama a integração com Deus para si só, excluindo pretensiosamente da paternidade divina os que não lhe comunguem a visão acanhada. Aqui nós estamos estudando, inclusive, nós vimos no livro Cartas de uma Morta, que nós estudamos recentemente, de Maria João de Deus, e também vimos no Crônicas de Além Túmulo com o Humberto de Campos, mostrando exatamente que nós desencarnamos e a nossa personalidade última, ou essa mesma personalidade com a qual nós chegamos no mundo espiritual, é aquela que mais predomina. Então nós levamos ainda os nossos preconceitos dizendo, mas eu era daquela religião, o outro não era, portanto eu sou mais feliz, eu sou privilegiado e o outro não era. E quando ele coloca aqui em cima que nós vivemos essa espessa amnésia, é exatamente isso, né? Embora nós tenhamos a vivência
como espíritos imortais, com tantas e tantas experiências guardadas nos porões de nossas memórias, nós temos ainda essa amnésia que mantém ainda muito mais fresca e muito mais viva a nossa última personalidade. Então eu desencarno com a minha nacionalidade, eu desencarno com as minhas ideologias, eu desencarno com os meus preconceitos, com as minhas crenças. E demora muito tempo para que a gente possa se desprender, principalmente quando nós desencarnamos em condição de dor e sofrimento, em que os dramas da consciência se fazem muito presentes. Então, quando eu chego do outro lado com a consciência culpada, não adianta imaginar que as lembranças do passado vão aflorar com naturalidade, porque a última encarnação e aquilo que gerou desculpem, e aquilo que gerou esse sofrimento é algo muito forte. Então eu vou viver aquele momento repetitivamente, aquele momento que me traz tanta dor, tanta dificuldade. Bom dia, dona Miriam. Vou continuando. De semelhantes conflitos, por vezes terríveis e extenuantes, nos recessos da mente, muitos de nós saímos abatidos ou revoltados para extensas incursões no vampirismo ou no desespero. A maior parte dos desencarnados, porém, a pouco e pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho na reeducação própria, com o resultado da existência aparentemente encerrada no mundo, à espera da reencarnação que possibilite a renovação e recomeço. Então aqui, nesse trecho, quando ele coloca para nós, né, que por vezes esses terríveis e atenuantes conflitos que ficam muito presos, né, nos tornam ou abatidos ou revoltados. E aí então esses abatidos e revoltados nós encontraríamos, por exemplo, no livro O Céu e o Inferno, onde Kardec, entrevistando os espíritos, ele apresenta para nós a condição de espíritos endurecidos. E esse nome, espíritos endurecidos, ele dá para nós uma ideia de agressividade, uma ideia de revolta, de inconformidade, como nós vimos, né? Tédio, bom dia. Como nós vimos, né, lá no A Rainha de Oude, por exemplo, que era aquele espírito que não se conformava de ter perdido toda a sua realeza, de não ser tratado daquela forma e tudo mais, mas nós vamos observar nesse mesmo capítulo aqueles espíritos absolutamente apáticos. Então o endurecimento é a resistência que eles apresentam em mudar suas posições. Nós tivemos 2 espíritos que trouxeram seus depoimentos em que se mostravam ali com uma depressão profunda, com desinteresse absoluto em se movimentar, em sair daquela posição de apatia em que se encontravam. Então muitos espíritos que chegam no mundo espiritual levando os seus dramas de consciência vão se encontrar nessa condição. E aquele espírito, como eu comentei com vocês anteriormente, vão chegar numa condição de revolta por se verem injustiçados, por se verem ali desrespeitados por aqueles que eram seus pares, né? Geralmente pares que ocupavam posições importantes, né, dentro do campo da afetividade, como parceiros, como companheiros de jornada e tudo mais. E aí chegam no mundo espiritual e se encontram ali lesados na confiança que depositaram naquela relação, em que a fidelidade não foi respeitada como eles imaginavam. E aí então eles não aceitam isso, se tornam esses espíritos tomados por essa revolta e buscam então essa vingança. Por outro lado, bom dia, professor. Por outro lado, nós vamos encontrar espíritos que praticaram ali os seus equívocos, e diante desses equívocos, então, a culpa foi tão profunda em que eles simplesmente não conseguem se mobilizar. Não são necessariamente maus, Andréia. Pelo contrário, são espíritos assim que se viram injustiçados, não se conformam, como nós vemos hoje. Muitas vezes ali uma relação de infidelidade, muitas vezes uma situação de abandono, né? Alguém que perdeu ali o companheiro ou a companheira porque foi trocado por outra pessoa. Relações que simplesmente se desmancham, aquela pessoa é tomada
por uma carência tão profunda, e essa carência então não é respeitada, que ela se torna ali, né, no direito de buscar justiça. Então, quer dizer, se ela não tivesse sido lesada, é por isso que nós falamos, né, o Nazareno Feitosa, palestrante lá do Distrito Federal, ele tem uma palestra muito interessante que ele fala sobre, né, as lesões afetivas dentro de uma relação. E essa expressão ela é muito marcante, lesões afetivas. O indivíduo que assume a responsabilidade de respeitar os sentimentos dos outros pela confiança que se cria dentro de uma relação, no momento em que essa afeição ela não é respeitada, ela provoca uma lesão. E dessa lesão a gente vai perguntar de que forma que isso vai repercutir no outro. Nós não temos pessoas, por exemplo, que optam pelo suicídio por serem abandonados. Nós não temos pessoas que seguem a vida e buscam novas relações. Não temos pessoas que cometem crimes diante dessas lesões. Cada indivíduo vai responder de uma forma, de acordo com a sua natureza, de acordo com as suas tendências. Então, essa condição no plano espiritual é uma continuidade. O Dudu trouxe para nós aqui. O vazio existencial que ficou nesse espírito que retornou ao orbe terreno será preciso para que uma nova história poderá ser contada e guardada por vidas e mais vidas que chegarão para tornar-lhes uma melhora que esse irmão precisará conter e revelar ao futuro que seguiu o caminho que aprendeu aos poucos no seu espaço natal, de onde sempre voltará. E assim vai crescendo e tornando o seu espírito mais limpo e reto. Né? Então há a necessidade dele resetar, digamos assim, né, usando uma expressão atual, resetar a sua mente, a sua memória e começar a se reajustar no mundo que ele vive, construindo novas relações, buscando novos caminhos, buscando novas experiências, para que ele possa recomeçar. E para isso, para esses espíritos que apresentam principalmente essa experiência de apatia, né, desse vazio existencial, em que ele simplesmente não consegue se encontrar no mundo. Mas é exatamente ali a oportunidade do recomeço. Por isso que nós vamos encontrar, como foi colocado aqui para nós, desde de indivíduos abatidos ou revoltados. E aí então, né, a gente vê a maior parte dos desencarnados, porém, a pouco e pouco se acomoda às circunstâncias, aceitando a continuidade do trabalho da reeducação própria. Então, começa com aquele sentimento inicial em que passa por isso que eu lembro, eu sempre falo para vocês, né, que a legião de psicólogos no plano espiritual, se nós podemos dizer assim, é uma legião muito grande, porque há necessidade de um trabalho psicológico, um trabalho moral com esses espíritos, com todos nós, na verdade, né? Fala desses espíritos como se nós não estivéssemos incluídos nele também. Então, nesse grupo todo, é feito esse trabalho de conscientização, de fazer uma revista na própria história, de revisar também as próprias escolhas, de fazer opções novas numa nova programação reencarnatória. Então, é um trabalho de reconstrução do indivíduo. Para uns é um trabalho mais profundo. Assim como nós encontramos aqueles que precisam, né, de uma hospitalização, há aqueles que precisam de um tratamento medicamentoso, há aqueles que precisam de uma terapia, há aqueles que precisam de, né, experiências que são mais leves. Cada um de nós terá ali a nossa própria condição a partir, né, do nosso grau de desequilíbrio ou nosso grau de equilíbrio. E por isso nós vamos encontrar então, né, eles começam com vampirismo e desespero, mas depois vão se ajustando e se conformando, entre aspas, a princípio com essa nova condição e falando, bom, já que é assim, né, então vamos trabalhar para o próximo. Mas não quer dizer necessariamente que essa nova programação reencarnatória da qual eles vão participar seja uma participação dócil. Muitas vezes ele fala tanto faz. Outras vezes ele fala, tá bom, né? Já que tem que ser assim, então vamos. Outros vão dizer, eu não quero isso, eu não aceito isso. E há aqueles que vão dizer, sim, eu concordo, eu aceito esse desafio e eu quero trabalhar por isso.
E aí, então nós vamos encontrar essa grande variedade de posições no mundo espiritual, de acordo com essa longa faixa que nós vimos entre esses dois extremos. Mas ainda somos espíritos bastante resistentes. Porque nós temos essa ideia de que a vida no mundo material é uma vida de prazeres, uma vida de alegrias, uma vida de bons momentos, de conforto para todos nós. E quando nós temos uma programação reencarnatória em que é proposto para nós um desafio social, afetivo, moral, aí então a gente cria uma certa resistência. Essas ponderações afogueavam-me o pensamento. Aqui então André Luiz ele termina essas reflexões iniciais, né? Então ele trouxe para nós aqui essa base de todo esse entendimento do que é essa realidade no plano espiritual. E a partir então desse entendimento, agora ele começa a trazer aqui as suas próprias reflexões. Então ele diz assim, aqui então vamos dizer assim, aqui começa a história que André Luiz vai contar para nós. Essas ponderações afogueavam-me o pensamento, reparando a tristeza e o cansaço do meu amigo Pedro Neves, devotado servidor do Ministério do Auxílio. Aqui uma nota de rodapé, uma organização de nosso lar, né, que André Luiz traz como nota, que nós já vimos, né, o Ministério do Auxílio, que é aquele ministério que tem o objetivo exatamente de acolher os espíritos, de passar ali as primeiras orientações sobre de que forma que eles chegaram, qual vai ser o destino que eles vão encontrar, né? Partilhando expedições arrojadas e valorosas em atividade benemérita, ainda não lhe víramos hesitações quaisquer. Veterano de empreendimentos socorristas, jamais entremostrara desânimo ou fraqueza, por mais opressivo se lhe evidenciasse o peso de compromissos e obrigações. Então vemos aqui Pedro Neves, a nossa primeira personagem, já mostrando aqui então, né, que ele se encontrava, ele era um trabalhador desse Ministério do Auxílio, e era um trabalhador consciente, era um trabalhador dedicado nesses trabalhos socorristas, que não mostrava nenhum tipo de desânimo. Advogado que fora na existência última, caracterizava-se por extrema lucidez no exame dos problemas que as eventualidades do caminho apresentassem. Sempre denodado e humilde, agora, porém, enunciava sensíveis alterações de comportamento. Soubera-o em breves encargos na esfera física para atender, de modo mais direto, a necessidades de ordem familiar, cuja extensão e natureza não me houvera sido possível perceber. Aqui nós vamos ver também, né, uma situação em que André Luiz relatou para nós, eu não me recordo se foi no livro Entre a Terra e o Céu, ou se foi no outro livro em que André Luiz relata uma das suas expedições a uma colônia espiritual, né, ou um posto de socorro, numa faixa vibratória mais densa, em que o diretor dessa instituição era um homem muito sábio, um grande trabalhador. Mas ele trazia também, depois ele contou isso para o André Luiz, ele trazia uma história que ele dizia que há mais ou menos 200 anos, 2 séculos, uma determinada situação aconteceu e ele teria que reencontrar uma pessoa que fazia parte da sua história, mas essa pessoa não estava ao alcance dele. Portanto, havia necessidade ainda de se reequilibrar perante as leis divinas através do reencontro com essa pessoa, mas existia essa pendência, por mais sábio que ele se apresentasse, por maior que fosse a sua dedicação no trabalho junto àquela instituição, ele ainda continuava com essa pendência, que se arrastava, né, século e mais século. Então nós vemos assim que todos nós que estamos na condição de trabalhadores, de servidores, de habitantes de um mundo de provas e expiações, por melhor que sejam as nossas condições, só o fato de nós estarmos num mundo como esse já mostra que nós temos débitos a ajustar. Do contrário, por que nós estaríamos no mundo de provas e expiações, salvo na condição de missionários? Coisa que certamente nós estamos muito distantes de ser.
Então mostra que nós podemos encontrar estados estáveis de consciência, de equilíbrio, mas as pendências continuam. E mais dia ou menos dia, aquela fatura vai bater à nossa porta. E então é algo parecido que nós vemos aqui com Pedro Neves. Grande trabalhador, grande dedicado, mas ele começava a mostrar algumas dificuldades em lidar com os seus sentimentos, né? Por isso que foi colocado, né? Souberam em breves encargos na esfera física para atender de modo mais direto a necessidades de ordem familiar. Ou seja, ele estava aqui no mundo material agora para lidar com problemas particulares, cuja extensão e natureza não me houvera possível perceber. Desde então mostrava-se arredio e desencantado, copiando o feitio de companheiros recém-chegados da terra. Isolava-se em funda reflexão, fugia à conversação fraterna, queixava-se disso ou daquilo, e vez por outra, em serviço, denotava lágrimas que não chegavam a cair. Ninguém ousava sondar-lhe o sofrimento, tal a fibra moral em que se lhe exprimiam as atitudes. Provocando, porém, algumas horas de desafogo, num banco de jardim, busquei habitualmente lançá-lo à extroversão, alegando dificuldades que me preocupavam. Referi-me aos descendentes que deixara no mundo e às inquietações que me causavam. Aí André Luiz, então, ele jogou, né, essa ideia de falar sobre as lembranças dos seus familiares, dos seus entes encarnados e tudo mais, né? Para poder ver se o outro também falava das situações dele, né? Com o objetivo, naturalmente, a gente lembra que aqui o propósito era bastante nobre, era realmente com a vontade de ajudar, e não simplesmente uma mera curiosidade. Pressentia-lhe a tristeza, na tristeza, a presença de lutas domésticas a lhe torturarem a alma, quais ulcerações de recidiva, e não me enganei. O amigo absorveu a isca afetiva e desenuvelou os sentimentos. Pois é, Andréia. E funcionou, como a gente viu aqui, né? A princípio falou vagamente das apreensões que lhe assomavam ao espírito agoniado. Aspirava a esquecer, aliar-se. No entanto, a retaguarda familiar no mundo lhe afligia dolorosas reminiscências difíceis de extirpar. Então aqui a gente vê, né, o que ele tentava sempre fugir, né, se manter distante, tentar ali disfarçar, mas não tem como, né? Quando um drama desse atinge o coração, né, o sorriso pode até surgir, mas lá dentro, né, o coração muitas vezes se encontra machucado. É a esposa que o aflige assim tanto? Aventurei procurando localizar o carnicão da mágoa que lhe abrira as comportas do pranto silencioso. Pedro fitou-me com a postura dolorida de um cão abatido, respondeu. De um cão batido, respondeu. Há momentos, André, nos quais será preciso biografar-nos, ainda que superficialmente, para vascolejar o pretérito e extrair dele a verdade, somente a verdade. Meditou algo sufocado por instantes e prosseguiu. Não sou homem que me deixe governar por sentimentalismos, embora aprecie as emoções pelo valor justo. Além disso, a experiência desde muito me ensinou a raciocinar. Há 40 anos moro aqui, e há quase 40 anos a esposa compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe extenuava no sangue e Enedina, compreensivelmente, não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. Aqui nós vamos ver também algo interessante, que ele conta, né, que desencarnou aqui numa certa, durante a juventude, né, por já que ele estava há 40 anos desencarnado, né, e a esposa buscando ali, né, as exigências femininas, né, as suas carências, as suas necessidades, os seus sonhos, né, a se realizarem. Então, mas quando ele coloca 40 anos, a gente percebe que, embora ele se ocupe, ele esteja numa posição
de bom esclarecimento, numa posição de grande trabalhador, a gente vê que a ideia de minha esposa, minha família, que também afetou André Luiz, se encontra muito forte. André Luiz, nós lembramos, né, que é natural, logo no começo, no próprio Nosso Lar, ele relata isso. Ele traz para nós, então, a lembrança, né, da minha esposa, minha família, e o desequilíbrio que ele vivenciou quando foi até a casa, que ele achava que era dele ainda, e ele percebeu ali a mudança nos móveis, a mudança nos retratos, e uma outra pessoa ocupando a sua posição, como companheiro da esposa. E aí então ele sentiu no coração aquele sentimento amargo de uma certa traição, de não ser mais correspondido. E aqui então Pedro Neves relata isso. 40 anos depois, ele percebia que a esposa já não tinha mais aquele afeto, já não trazia mais aquelas lembranças, né? Como ele coloca aqui para nós, compeliu-me a absoluto desinteresse do coração. Deixei-a quando a mocidade das energias físicas lhe extenuava no sangue. E Enedina não pôde sustentar-se à distância das exigências femininas. E prosseguiu esclarecendo que ela se associara a outro homem num segundo casamento, entregando-lhe os seus 3 filhos por enteados. Esse novo marido, entretanto, arredou-a completamente de sua convivência espiritual. Homem ambicioso, senhorou os cabedais que ele juntara, logrando multiplicá-los imensamente à força de astúcia em arrojadas empresas comerciais. E agiu com tanta leviandade que a esposa, dantes simples, se apaixonou pelas comodidades demasiadas, gastando o tempo terrestre em prodigalidades e tafulices, até que se arrojou às derradeiras viciações nos desvarios do sexo. Observando o esposo em aventuras galantes, de modo permanente, na posição de cavaleiro rico e desocupado, quis desforrar-se, estabelecendo para si mesma desordenado custo ao prazer, mal sabendo que apenas lhe transviava em lamentáveis desequilíbrios. Bom, fechando aqui, pessoal, a gente tem ainda aqui um caminho aqui pela frente. Deixa eu ver aqui. Acho que dá para a gente continuar. Deixa eu ver aqui. Acho que dá sim, vamos lá. E meus 2 filhos, Jorge e Ernesto, ludibriados pelo fascínio do ouro com que o padrasto lhe comprava a subserviência, enlouqueceram no mesmo delírio do dinheiro fácil e se animalizaram a tal ponto que nem de leve guardam qualquer traço de minha memória, não obstante serem atualmente negociantes abastados em idade madura. A esposa, no entanto, ainda se encontra no mundo físico? Arrisquei, cortando a pausa longa, para que a explicação não esmorecesse. Minha pobre Enedina voltou há 10 anos, abandonando o corpo pela imposição da icterícia, que lhe apareceu por verdugo invisível evocado pelas bebidas alcoólicas, ou seja, né, cirrose, atingiu o fígado. Fitando-a, edemaciada, vencida, né, ou seja, inchada, vencida, né, ensaiei alarmado todos os processos de socorro à minha disposição. Atemorizava-me a perspectiva de vê-la escravizada às forças aviltantes a que se jungira, sem perceber. Ansiava retê-la no corpo de carne, como quem resguarda uma criança inconsciente em disfarçado refúgio. Entretanto, ai de mim, colhida por entidades infelizes, às quais se consorciou levianamente, em vão procurei estender-lhe algum consolo, porquanto ela mesma, depois de desencarnada, se compraz na viciação, tentando a fuga impossível de si própria. Não há outro recurso senão esperar. E os filhos? Jorge e Ernesto, hipnotizados pela riqueza material, para mim fizeram-se inabordáveis. Mentalmente não me registram a lembrança. Intentando captar-lhe cooperação e simpatia, o padrasto chegou a insinuar
que não seriam meus filhos, e sim dele próprio, através de união com a minha esposa, ao tempo de minha experiência terrestre, o que Enedina, infelizmente, não desmentiu. O companheiro esboçou um sorriso amarelo e considerou: Imagine, na carne o medo é comum, à frente dos desencarnados, e em meu caso fui eu quem se afastou do ambiente doméstico, sob sensações de insopitável terror. Ainda assim, a bondade de Deus não me arrojou à solidão, em se tratando da ternura familiar. Tendo uma filha de quem jamais me separei pelos laços do espírito, Beatriz, que deixei na flor da meninice, suportou pacientemente as afrontas e conservou-se fiel ao meu nome. Somos assim duas almas na mesma faixa de entendimento. Pedro enxugou os olhos e acrescentou: Agora, com quase meio século de existência entre os homens, presa, embora ao carinho que consagra ao esposo e ao filho único, prepara-se Beatriz para o regresso. Minha filha vem atravessando os derradeiros dias terrenos com o corpo torturado pelo câncer. Mas atormenta-se você por isso? A ideia do reencontro pacífico não será antes motivo para alegrar-se? E os problemas, meu amigo? Os problemas do grupo consanguíneo? Por muitos anos estive à margem de todas as tricas do navio familiar. Fizera-me ao oceano largo da vida. Agora, por amor à filha inesquecível, sou compelido a topar, com espírito de caridade, à irreflexão e ao descaramento. Estou inapto, desambientado. Desde que me postei à cabeceira da doente querida, vejo-me na condição do aluno debilitado pela expectativa de erros constantes. Dispunha-se Neves a prosseguir, mas o urgente chamado de serviço nos impeliu à separação, e conquanto diligenciando acalmá-lo, despedi-me sob o compromisso de irmanar-me a ele nas tarefas de assistência à enferma, de modo mais intenso a partir do dia seguinte. Então aqui acabamos o primeiro capítulo. Vimos então aqui que o Pedro Neves ele se mantinha distante da família, né, dizendo, olha, já que a família tomou um outro rumo, já que os vínculos do espírito, os vínculos afetivos, deixaram de existir, então eu vou seguir meu caminho e eles seguem o deles. Mas aí no momento em que a filha se torna doente, ele tem que se aproximar da filha e, consequentemente, se aproximar de todos aqueles vinculados a ela. E aí então vem todo aquele sentimento, né, aquelas lembranças, você ver aquilo que acontece à sua volta, coisa que você não queria, e isso